quando eu era magra... Olha o que ela tá falando. Gordo não passa credibilidade. Excesso. É uma Não, isso aqui a gente intemperância. tem que ver um pouquinho. Tem que ver um pouquinho disso aqui. Isso aqui tem que ver um pouquinho. E no meu Você dia pode mal, colocar na tua carteira. literalmente, acho que... Ó, Ah, mãe, é aqui, ó. É isso. Algo a mais do que você precisa pra sobreviver ou pra que você tenha harmonia na sua vida, seja na saúde, seja na vida espiritual. Isso presume um excesso, ou seja, um desequilíbrio. Né? Logo, a pessoa que não tem Um controle fitness sobre seus prazeres versus... Vai ficar concupiscíveis, pra próxima né? essa aí. E a Mas gula eu já vou está anotar aqui. dentro dos prazeres concupiscíveis. Gula, Não que passa credibilidade. Daqui a pouco eu anoto. Vamos pegar no âmbito, vamos pegar no parte, como se fala, empresarial, por exemplo. Ok? Vamos pegar uma pessoa gorda, que foi até o tema do um pouquinho mais cedo que nós tivemos. A pessoa falou assim, a gordo não passa credibilidade. Aí depende. Deixa eu te fazer a pergunta. Vamos ver, Futebol vamos acho que ver. não é muito seu tema, né? Vamos pegar o Ronaldo, por exemplo, lá na época. Ronaldo gordo, 2006. Ronalducho. Isso, ele estava até acima do peso. Se eu Sim, pegasse sim. o Vinícius Júnior Quebrou o na época, joelho, ó. Isso. Intemperante. Financeiramente, você acha que o cara ia pegar... Cara, o Ronaldo gordo, destruía. Destruía. Você lembra disso? Eu sou São Paulino, hein? Ele fez um golaço contra o São Paulo. Pra quem? Pô, o cara é a cara do grafite, mano. Verdade. Pô, aí eu gostei desse cara, porque eu sou fã do grafite. Ronaldo, acima do peso, ou o Vinícius Júnior, por exemplo? Já que gordo não te passa a credibilidade. Mas o que você está associando a gordura. gordura ao sucesso? Não só o sucesso, credibilidade. Porque se eu virar pra... Claro, porque ó, se eu pegar uma pessoa que me entrega aquilo Mas peraí, que você eu tá falando... preciso... Desculpa, eu me perdi na história do futebol, Beleza. não entendo muito de futebol. Vamos lá. Porque você tem razão. Vamos pegar uma pessoa... Agora, alguém de um time de futebol, um Ronaldo diretor de um time de futebol preferiu pegar o Ronalducho e um profissional magro? É isso que você Isso, está dizendo? por exemplo. Mas será que isso não é porque ele gerava um retorno financeiro maior para Então, pra ele passou pra credibilidade empresa? pro diretor, não? Mas quantos milhares de anos, desculpa, quantos anos ele passou sendo magro e eficiente para ele adquirir essa Mas credibilidade? nós estamos falando da gordura, né? Então vamos pegar o tema gordura. Ele estava gordo num período, ele foi magro por muito tempo. Perfeito, Se ele eu não tô- fosse magro, ele não teria adquirido o sucesso que ele adquiriu. Mas mesmo gordo, ele não passou a credibilidade? Só pra explicar, o Ronaldo ele passa muita credibilidade hoje no meio empresarial e ele é há muito mais tempo gordo do que magro. Ah, velho, que eu tô discutindo coisa de boteco, mano. Ah, não. Ele engordou por um período, ele não foi gordo a vida toda. Mas, que eu tô falando, mas a credibilidade... Mas a credibilidade... Porque ele... Muito Boa bom. tarde, princesa. Boa tarde, linda, linda. maravilhosa. Parece uma boneca. Você, como você chama mesmo? Kátia. Te conheci lá na frente. Kátia. Chama de Kate. Kate. Então, como eu te falei, você parece minha filha, né? Você tem uma falou. filha, parece uma boneca, igual a ela. Olhos azuis, magrinha, Obrigada. linda, maravilhosa. Enfim. Gente, gordura não passa credibilidade, né? Ah, desculpa. Aí. Então, Última presente de chance novo? nesse Tudo debate, não. tá? Última Desculpa. chance. O tema é gordura não passa credibilidade. Gente, gordura né? não passa credibilidade, é. Isso. Gente, em termos, vou falar como propriedade, né? Porque quando eu era magra, que eu tenho 58 quilos a mais, mas não é de comida. Foi filhos que eu tive, hipotireoidismo, Questão hormonal e tal. questão hormonal e tal. Tá, então você vai falar o quê? Que ela não passa credibilidade? Você tem questões de saúde, você tem... E depressão. E eu não vou dizer a elogia, verdade, não. eu quero sair porque eu quero ter saúde, que eu tenho uma filha pequena e ela precisa de mim, porque realmente obesidade, eu tenho diabetes, veio alguns problemas realmente de saúde. Só que em relação ao mercado de trabalho, é verdade, porque eu perdi trabalhos que precisavam de manequim 40. Mas deixa eu te falar, mas isso não tem a ver com a sua competência. Isso não é a sua competência. É a porcaria, vou falar de novo, do capitalismo que define padrão de beleza. Você... Dependendo da loja que você vai, por exemplo, dentro de um shopping, por exemplo, uma loja mais cara, fala uma loja cara, Zara. Uma Zara, por exemplo, não tem um padrão que eles definem de, não sei se de beleza, mas um padrão de biotipo ali dentro dos trabalhadores da Zara. Aí chega essa mulher aqui, que está acima do peso, e não consegue um emprego na Zara. É porque ela é incompetente?
Não, é porque a bosta da Zara não contrata. Chanel faz isso, Dior, isso. Se você entrar por exemplo, aquela de maquiagem, a MAC. Olha para as atendentes e para os atendentes, para as atendentes. Você pode achar um ou outro ali, mas não é o padrão que eles definem. Quem faz muito Tem a isso ver com o capitalismo, sim. concessionária de carro. Concessionária de carro. E colocam também as mulheres de concessionária panfletando. Só você olhar a panfletagem em frente à concessionária em grandes avenidas do Brasil inteiro, é sempre um padrão que eles definem para panfletar, porque sabe, por exemplo, que o homem ele vai pegar o panfleto porque a mulher é daquele padrão. Tô mentindo? Eu já trabalhei no mercado de luxo, se quiser que eu dou uma... Uai. Conta aí quando eu fui chamada a atenção para pintar o meu cabelo. Não precisa te falar a loja, nem... Mozão tava numa região que não é a nossa, em Minas Gerais. Ela tava lá no Paraná vivendo. Falaram que ela tinha que pintar o cabelo para ficar parecido com o pessoal de lá. Qualquer uma do Diamond Mall, onde a tia Dulce fingiu que não me conhecia, porque exatamente do Diamond, o shopping aqui, o chique aqui em Belo Horizonte, ou do BH Shopping. Tá, 42, 46, eu sou 50, 52. Então, não é questão que eu não tenha credibilidade, porque eu sou uma profissional, trabalho também no setor comercial, de vendas. Sim. Só que, assim, infelizmente, as pessoas, elas julgam realmente as pessoas pela a embalagem. Sim. Mas, em termos, assim, posso dizer, de carisma, De eu sou uma pessoa... competência. De competência. Você pode ser competente em várias áreas que você se propõe a se preparar para isso, para estudar. Não é, gente? Eu tô mentindo aqui? Eu tô falando besteira? Sabe? Vou dar um exemplo. Assim, a gente tem que meter a culpa no capitalismo mesmo. Tem que meter a culpa no capitalismo. Vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que tinha uma camarada, você sabe que eu sou Partido Comunista, né? Aí tinha uma camarada lá que estava muito triste porque estava desempregada já há alguns anos. Professora, tal, desempregada há alguns anos. Eu lembro que ela estava triste, assim, ela tinha não conseguia, sabe, tinha sempre uma baixa autoestima, porque imagina só, estava lá no partido e tal, aí cada um tinha o seu trabalho, aí você voltava do trabalho, ela ficava olhando aquilo, sabe, tinha reunião e tal. É ruim, é péssimo isso, porque eu já passei por isso. E a gente falava assim, o que você tem, cara? Fica, camarada, né? Vamos animar aí e tal. Falei assim, desempregada já há um bom tempo. Falei assim, não é por culpa sua. Não é por culpa sua. Tem que meter o pau no capitalismo mesmo. Entendeu? Então, assim... Sou muito, assim, proativa. E... Infelizmente, tem pessoas que têm preconceito realmente em relação ao peso das pessoas, né? E como você falou... Outro exemplo que me doía muito. Você sabe que eu vim da família, né, de difícil situação e tal. E tudo que meu pai pôde dar pro meu irmão é estudo. Então a gente sempre estudou muito. Aí quando eu fui pro Paraná, que vocês estão vendo? Eu cheguei lá com o meu currículo, o pessoal de lá, pelo fato de eu ser pobre, ficava com raiva de eu ter tipo uma pós-graduação e eles ainda não tinham, ou falar um outro idioma, coisa que eu ralei, que eu batalhei muito para conseguir, entendeu? Então, Mozão, pra quem trabalhou não sabe, na parte de... Mozão é inteligente pra caramba, graduada, pós-graduada, poliglota, fala além de português muito bem, que nem todo mundo fala português muito bem, eu no caso, mas fala português muito bem, é fluente em francês, espanhol e inglês. Fala aí, Mozão, desculpa aí. Não, pode ir. Passarela, modelo, apesar que, graças a Deus, que o nicho tá mudando. Assim, eu tinha o menor salário dentro da empresa, eu era obrigada... Tinha o menor salário, era mais qualificada, mas tinha o menor salário. Por quê? Porque não era loira de olhos claros, é isso? E não vinha de família rica, vinha da família de Minas, do interior de Minas, né, parda, não sou polaca. Então, assim, tinha essa... Como é que eu vou explicar?
esse negócio de achar que eu tinha que ficar abaixo por causa de uma condição. Entendeu? É isso. É isso. Uma vez a diretora do colégio que eu trabalhava contratou um professor sem me consultar só por conta da beleza e do shape dele. O que eu tive de problema com esse cara beirou o criminal. Eu sou bilíngue, não falo português. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aí é uma experiência própria. Eu dava aula num cursinho. Nunca citarei nomes. Que primeiro dia de aula... Cara, isso aí me doeu muito. Primeiro dia de aula. Não foi comigo, tá? Mas me doeu porque, assim, uma pessoa que eu gostava muito ali chegou para dar aula à noite, a aula da noite, estava muito cansado, né? A aula o dia inteiro. Não gostaram do rosto desse professor. No dia seguinte, ele não estava mais lá dando aula. Sabe por quê? Porque ele tinha acabado de fazer a cirurgia de redução de estômago durante as férias e precisava muito desse trabalho. Então ele estava muito cansado, tendo que levantar para dar aula, porque a gente precisava da aula, não podia, né? Então ele estava com uma aparência de cansaço, sabe? Tinha acabado de fazer a bariátrica, que chama, né? Você conheceu esse professor, mozão? No dia seguinte ele não estava mais lá, porque não foi pela qualidade da aula ou não. Simplesmente na hora que ele entrou para a primeira aula do ano, com alunos novos, acharam que ele não tinha uma cara interessante para dar aula. Cara super competente. Hoje eu fiquei feliz porque eu descobri que ele dá aula na escola da nossa filha. Sabe, é professor lá, numa escola muito bacana. Mas é lamentável isso. É porque ele não era um bom professor? Não. É porque definiram, os alunos fizeram uma pressão. E assim, e para quem trabalha com educação sabe o quanto que é. O que tem de aluno? Sabe, eu não vou ficar falando mal do aluno que vai lá e fala o que o professor, qual o posicionamento do professor, isso, aquilo. Aí o cursinho, a escola vai lá e procura o professor. Porque não é a sua capacidade, né? É que você não é interessante. Ou seja, isso é quando você trata... Infelizmente, muitas são assim. Eu estou meio que fugindo do tema da redação do Enem, mas é quando você trata educação como mercadoria. É só isso. Mercadoria. Os alunos não gostaram. Não, você pode até ter uma aula excelente, explicar muito bem, mas a sua aparência não é legal. Você é gordo. Você está com olheira porque você acabou de fazer uma cirurgia. Então você não vai dar aula aqui com a gente. Sacou? Assim, eu vou parar, que senão entra em assunto que eu não deveria. Aí vemos no mercado lindas modelos por... Te desmerecem porque você... Sério? Oi? Isso quando não te desmerecem porque você é mulher. Isso. sizes 48, 50, 52, né? Eu lembro que eu cheguei para uma reunião com o diretor, aí ele virou e falou assim: olha, eu fiquei impressionado com o feedback que os alunos deram de você. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, eu não botava fé nenhuma que uma magrilinha pequenininha igual você ia conseguir levar uma sala. É foda, velho. É foda. Manequim, e eu espero que eu tenha oportunidade também de um dia eu poder estar nesse ramo até eu emagrecer, né? Mas isso é um fato. Quando a gente fala sobre a gordura não trazer credibilidade, a gente fala... A gente fala? Quem tá falando isso é você, não é a gente, não. Sobre algum princípio de virtude muito básica, que é o que Santo Tomás chama das 4 virtudes. Cardeais, né? E a primeira delas é a temperança, que é Viva Descartes, que acabou com o tomismo. Aristóteles. Porra. Eu sei da importância de São Tomás, sou professor de filosofia, gente. Mas, pô, São Tomás tá na Idade Média, cacete. Tá de sacanagem. O que você vai usar o que também? Ordem dos Cruzados? O que é? Opus Dei, porra? justamente a virtude que coordena os nossos prazeres concupiscíveis. E uma vez que você falha na
na virtude primordial, né, que é a base para todas as outras, que é a temperança, através da gula, né, você está dizendo para o mundo que você não tem uma disciplina mínima para viver. Eu vi uma pessoa que falou assim, teve um debate aí da tatuagem agora há pouco que a gente não viu, aí a pessoa chegou lá e falou assim, chegou no Natal de família, lançou no grupo de família agora de Natal, assim, que foi uma moça que falou isso, ela é toda tatuada, aí o tio dela falou assim que tatuagem é pecado. Aí ela foi lá e lançou assim, gula também, ó, teu tamanho. Tá. Se ela lá ligar, fala que eu tô no banho. Tá, deixa aqui comigo. Eu fico preocupada. Tá bom, relaxa. Te amo, viu? E perante a sua própria vida. Não dá, Ou seja, velho. se você não consegue controlar os seus apetites concupiscíveis, será que isso... Só pra explicar uma coisa. São Tomás estava acima do peso em um determinado momento da vida dele. Ele era acima do peso, hein? Ó, pega a imagem de São Tomás aí. Você vai ver a imagem dele novinho e vai ter a imagem de São Tomás já maior do que eu, hein? Tá usando São Tomás aí, tá indo pela linha errada, minha filha. não vai refletir na forma como você vai gerir o seu trabalho e as suas relações sociais. É mais sobre isso. Não tem a ver com caráter, não tem a ver com bondade, não tem a ver com talento. Tem a ver com uma desordem na forma como você... Tem a ver com uma porra de uma sociedade que fala que você não serve. Porra. gere a sua vida. E, de novo, isso não é mal, isso é um vício, como existem vários outros. Ou seja, você está consumindo mais do que você precisa para viver e para ser saudável. Isso, todo excesso é ruim, concorda? Se você fizer esporte demais, isso é ruim para suas articulações, para sua vida, para sua saúde. Se você comer demais, sobrecarrega o seu corpo. Você tem diabetes, como você disse, hipotireoidismo e tudo mais. Então, tudo em excesso. Boa noite, Leandro. Mas ela disse que ela é diabética, exatamente. Né? Faz mal pro nosso corpo. Se eu dizer que eu tô de jejum até agora, eu como uma ou duas vezes por dia. Perfeito. Então, mas é que você... Perfeito, mano! Perfeito! Vamos lá. Eu e o meu irmão que tá aqui, o Renologia, tá? E o meu primo que tá aí também, o Léo, ele deve saber dessas histórias aí, porque assim, o Léo estudou em colégio cristão. Mas eu, meu irmão, teve um momento na nossa vida que a gente... Eu tô nervoso, espera aí. Teve um momento na nossa vida que a gente foi... Coisa de igreja, né? Coisa de igreja. Aí a gente fazia... Vou dar um exemplo para vocês entenderem onde que vai encaixar isso aqui. Aí a gente fez encontro de jovens com Cristo. Encontro de jovens com Cristo. O meu irmão fez antes, aí ele trabalhou no ano que eu fiz. Eu tinha 14 anos. O padre, cujo qual não vou citar nomes, tá? Espero que tenha morrido. Era um padre que nasceu em Tiradentes, Minas Gerais. Tiago sabe o que eu tô falando aqui. Nasceu em Tiradentes, Minas Gerais, mas só ele falava com sotaque alemão. Ele nunca tinha morado na Alemanha, até onde eu sei. Aí, eu lembro que numa das reuniões ali do Encontro de Jovens com Cristo, aqui eu não estou desfazendo da sua fé, tá? Importante isso. Ele falou assim, vocês têm que fazer que nem são, não sei das quantas. Ele falou do nome de um santo lá que morreu muito jovem. Tá? Ele falou assim, todas as vezes que esse jovem ia deitar antes de dormir, ele dizia, ó Pai, o Pai é quase um Henrique Cristo, né? Morrei antes de pecar. Ele falava assim que crianças não eram pecadores, crianças não pecam. Então esse jovem que morreu muito cedo, dizia que era pra gente fazer que nem ele. Você tinha que rezar dizendo, ó Pai, morrei antes de pecar. Aí ele falou que esse santo aí morreu com, sei lá, 13, 14, 12 anos de idade. Ele falou que a gente tinha que fazer isso, velho. Imagina só uns meninos novos. Eu já tava de saco cheio daqui.
Mas chega lá, eu não sei o nome do santo, tá? Mas isso eu nunca esqueci. Uns meninos novos, um padre falando isso, num encontro de jovens com Cristo, os meninos tudo de 13, 14 anos ali, o padre falando que você tinha que rezar toda noite, morrer antes de pecar. Eu poderia rezar que eu não ia morrer antes de pecar. Eu já era um punheteiro do caramba ali, entendeu? Naquele tempo, tá? Eu tô falando essas frases aqui porque eu fico nervoso. Como é que você incentiva as pessoas a terem um comportamento? É uma questão comportamental. Como é que você incentiva as pessoas a terem um comportamento? Essa mulher, ela chega e fala, a outra fala assim, eu tô comendo uma vez por dia. Isso não é saudável, velho. E a outra fala assim, perfeito. Perfeito a tua bunda, porra. Você tá de sacanagem comigo falar um negócio desse. Gente, desculpa a boca suja aqui, palavreado aqui. É porque eu não me contenho com uma coisa dessa. O Tiago, nessa missa aí, a última vez que o Tiago entrou numa igreja para assistir uma missa de verdade, meu irmão, analogia aqui, ele tá de bermudinho. Era desse padre. E o padre disse que não podia, ele falou assim, pecar é como quase, né? Lembra o que o Tiago disse? Falou assim que, olha lá, ele falou assim, quem de bermuda na missa tinha que pensar 2 vezes antes de frequentar. O Tiago levantou, foi embora, deu tchau pro padre, assim, no meio da igreja, assim, velho. Cara, é um absurdo, cara. Como é que você me fala um negócio desse, velho? Vá a merda, pô. Vamos. Agora o debate tá bom no sentido negativo. O que eu falei? Não, viagem. Então, Talvez por você ter tido sobrepeso por muitos anos, você tenha dificuldade de emagrecer, porque, como você disse, tem hipotiroidismo, Isso, tem dificuldades hormonais hoje. correto. Então, com certeza, para você é muito mais difícil emagrecer. Mas Sim. isso foi gerado por uma desordem durante muitos anos. Então, a ideia, né, quando a gente fala gordo não traz credibilidade, é porque se a pessoa não consegue amar a si mesma de forma que ela consiga trazer saúde para ela, né? Ou seja, amor próprio, é uma questão de amor próprio, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou gordo e me amo. Pronto, acabei, refutei. No boteco eu sou o melhor pra refutar isso aí, hein? Ou seja, estou ingerindo a mais do que não meu dá, corpo velho. precisa. Ou seja, estou me prejudicando, estou diminuindo meu tempo de vida, né? Vou morrer mais cedo, porque vamos falar a verdade. Quem se excede em várias coisas... Ô, gente, desculpa ficar nervoso, tá? Eu queria trazer flores pra vocês. Mas eu fico nervoso com essas coisas, cara. Eu não consigo me controlar nisso. Eu fico nervoso com essas merda. materiais, Não, mas concordando, não concorda não. Lança a chuletada, dá os 5 dedos na cara dessa mulher aí, pô. vai ter um tempo menor de vida. Então, eu acho que é mais esse sentido filosófico da coisa, sabe? A pessoa não respeita ela mesma. Não tô falando que é o teu caso. Hoje em dia você já disse que você tá buscando o jejum diário e tudo mais. Infelizmente, Isso é positivo? O jejum, comer uma vez por dia, cara. você tá num contexto de saúde tô lutando, que não é fácil, dificulta, né? e ninguém tá falando que é fácil, tá? Eu, na minha Sim. gravidez, engordei 30 quilos. Na primeira engordei 45 quilos, tive pré-eclâmpsia, quase 45, morri. é. Em uma E eu tive semana engordei hipotireoidismo, também é 10 terrível. quilos e a médica só percebeu que eu tava com a pressão alta, porque de uma semana pra outra ela olhou assim, se espantou. Foi 10 quilos a mais. Então, infelizmente... Não, mas sabe o que é o problema? Mas você concorda que é mal, é ruim você tá com sobrepeso? Você concorda que, assim, é uma luta que você tem? Sim. Mulher, bate de frente com ela e fala assim, ó, é ruim você tá com sobrepeso, porque é ruim, eu tô com sobrepeso, eu tenho hérnia de disco, eu tenho dificuldade de sentar na porra do vaso pra cagar, quando eu tô em crise de hérnia, porque se eu sento eu não consigo levantar. Eu tenho que gritar pro mozão quando eu tô com crise de hérnia, falar assim, me ajuda a colocar minha cueca, que eu não consigo abaixar pra colocar minha cueca. Então é lógico que não é bom, lógico que não é bom. Só que aí, você chegar e falar que eu sou incompetente porque eu tô acima do peso, aí é outra coisa, mano. Você tá de sacanagem, pô. Tinha que ser no Redcast também, né? Os homens, os caras que amam as mulheres, é isso aí. Não é bom. Sim. Isso decorreu de uma instabilidade sua emocional e que Foi seja... emocional, é um e fundo é natural, emocional. é óbvio, eu também tive Sim. depressão gestacional, que me fez engordar tantos quilos e tal, mas eu tenho Sim. o importante, eu acho, que é a gente ter essa consciência, sabe? É não se acomodar, porque hoje o mundo diz o quê? Que a gente tem que amar o corpo obeso e doente e tal, e não é isso, a gente tem que se amar a ponto da gente querer ter mais saúde. É isso. Exatamente, mas não que... Não, tá, tudo bem, mas você
Afirmou, tá escrito ali em cima, ó. Gordo não passa credibilidade. Boa noite, professor. Obrigado pelo seu trabalho. Estudei pelo seu canal na época do vestibular e hoje sou professor de matemática. Oh, parabéns, Luizo. Sua nova fase está ótima. Você é inspiração. Obrigado, fico muito feliz, viu? Salve, Odinha! Não tem a credibilidade. Ô, gente, eu tô falando muita merda aqui, ficando revoltado com isso? Pode me falar. Se eu estiver falando muita merda, eu vou falar pra vocês, tá? Exagerando. Não é possível, cara. Essa é a frase do Júnior. Obrigada. Obrigada. Que isso. Vamos ver. Oi, Petra, tudo bom? Tudo Prazer, bom? Pedro. Prazer, Pedro. Se gente gorda não traz credibilidade, como é que o Jô Soares e o Faustão se destacaram ao longo dos anos? Quero ver, hein? Eita! Vamos ver. Eu acho que a imagem aqui tá um pouco torta pra cá. Deixa eu trazer isso aqui, pera aí, rapidinho. Só ajeitar aqui, gente. Usou o exemplo do Fausto Silva que comeu da festa com o Domingão do Faustão, hein? Vamos ver. Nossa, no começo da carreira o Faustão era grande, velho. Era grande mesmo. Perdidos da Noite. Eles se destacaram ao longo dos anos por várias coisas, pelo humor, principalmente. Olha só, são exemplos. Então, mas não passaram credibilidade? O Jô Soares também era humorista. Não passava credibilidade? Ainda tem o Chacrinha, Tim Maia. Excelente que você trouxe, porque ele se... Tim Maia é um dos grandes nomes da música brasileira, cara. Aí ela vai falar, não, mas é porque ele se destacou por causa do talento dele. Pô, então ele não passa credibilidade? destacaram pelo humor, não pela inteligência. Tudo bem, o Jô Soares era tido como um cara inteligente e tudo mais, mas assim, era secundário, Então ele passava credibilidade, porra! né? Ele virou quem ele virou pelo humor, pela forma como ele geria a vida social e tudo mais, mas não que ele tinha... Se o Jô Soares fosse a público falar sobre uma questão científica, sobre algo muito... Enfim, sobre qualquer outro assunto que não fosse o humor, ele não seria... Mas é porque o Jô Soares não era cientista. É porque o Jô Soares não era cientista. Eu, Pedro Renault, eu posso ter a aparência que for. Eu vou falar sobre astronomia com vocês. Eu não entendo porra, apesar de gostar. Mas eu gostar não significa que eu entenda. Eu não vou passar credibilidade. Ai, que discurso de boteco, cara. Vem cá, Nene. Ó, tá bem. Ele tá achando que eu tô bravo com ele. Ó, peraí. Tá bom. Você passa credibilidade? Você passa... Você passa credibilidade? Ó, não vai latir, não. Ó, o outro lá com o ciúme. Ó, sem briga, viu? Não, é insuportável ela. Pelo amor de Deus, velho. Tem argumento, cara. É o Sérgio Sacani falando sobre ciências humanas. Não passa credibilidade. Inclusive, ele não considera ciências humanas. Mas qualquer coisa que você for falar que você não conhece, você não vai passar credibilidade, porra. Independente da tua aparência, do teu peso. Não. O que ele latiu, eu acredito. Ele fica bravo quando eu pego ele no colo. Ele é rabugento. Não seria levado a sério, assim como o Faustão que você trouxe. O Jô Soares, ele era Eles intelectual. viraram piada, entende? Não, mas ele era um intelectual, né, o Jô Soares. Ele era um né? gordo intelectual, sim. Sim, mas a gordura não atrapalhou ele de mostrar a inteligência dele e ter Ele é uma credibilidade. exceção, né? Vamos lá, tudo bem. Agora ele é uma exceção. Agora ele é uma exceção. O Jô Soares foi tido como uma pessoa inteligente gorda. Agora, a exceção não faz a regra, né? Mas assim, Vocês já falaram aqui. Então, é Faustão. Você pode não gostar do Faustão. Passa credibilidade dentro da questão do meio televisivo. Chacrinha. Chacrinha não era magro, não, gente.
O Chacrinha é tido como um grande ídolo aí de um monte de gente. O Chacrinha tinha o quê? 10 quilos? É meio quilo? Essa mulher não serve nem pra tomar cerveja no boteco, cara, porque assim não é possível. Exceção abre caminho para uma nova regra, de repente, né? Essa é uma frase boa, hein? Gostei. A exceção abre caminho pra uma regra ruim, né? Não, depende. No caso do Jô Soares seria algo bom, né? É porque as pessoas vão se acomodar na gordura e eu acho isso ruim, entende? Porque a gordura não é saudável. Você está obeso é ruim. É ruim, mas e aí? Isso significa que você não tem capacidades mentais, intelectuais, você não tem capacidade de aprender coisas, de... Você discorda disso? Ah, algumas pessoas gordas têm mais saúde do que gente magra. Eu já vi algumas Eu situações assim. nunca Eu conheci já vi essa algumas situação. Eu não sei se situações vocês Não, é claro, percebem. não, olha Eu não sei só, se vocês não- percebem. Vamos lá. Assim, eu também não vou me colocar aqui como ápice da inteligência, tá? Mas eu não sei se vocês percebem que boa parte do problema desses debates que a gente tem aí é que os caras que se colocam pra debater aí ficam batendo na tecla errada. Sabe, eu sei, eu usou o exemplo do Jô Soares e tal, mas assim, não é questão de saúde. Fala sobre competência, cara. Fala sobre competência. Não estamos falando de anorexia, não estamos falando do outro extremo. Estamos falando de pessoas normais. Que têm a quantidade de gordura necessária para se viver, certo? Não estamos falando de anoréxicas, não estamos falando de pessoas que têm, né, dificuldades. Sim, não, mas Saúde. até, por exemplo, eu tenho um irmão que ele é mais Total. gordinho do que eu e ele tinha menos colesterol do que eu, por exemplo, né? Que eu tô um pouco acima do peso, mas ele tava mais acima do peso do que eu. Só que ele tinha mais saúde do que eu. Então, às vezes, uma pessoa necessariamente que não... Concordo. Claro, existem vários tipos de cenários. Tipo, tem Sim, pessoas tem vários cenários. que estão... Mas Né? existe um limite, né? Estamos falando de obesidade. Estamos falando de pessoa gorda, né? Aquela que se excede, que tem um vício da gula ali preeminente e muito... Sim, mas... Enfim, presente. E eu atuo na área de comercial, né, de vendas, e eu vejo muitos gordinhos também que são bem-sucedidos, que ganham muito dinheiro Mas também. ninguém tá falando que gordinho não ganha dinheiro, que gordinho não tem talento. Como eu falei pra Kat. Você sabe o que acontece? Você sabe qual que é a estratégia dela? Ela fala sobre credibilidade, mas ela não completa. Ela fala assim, não passa credibilidade em relação ao quê? E aí ele vai lá dar o exemplo do Jô Soares, não, ele era inteligente. Aí ele vai lá dar o exemplo comercial, não, existem pessoas que realmente conseguem. Mas então você está falando de credibilidade em relação ao quê, minha filha? E essa tatuagem no teu braço aí? Que agora há pouco você falou que quem tem tatuagem não é de bem com a vida aí. Não passa credibilidade em relação ao quê? Foi o mesmo exemplo do começo desse debate aí, quando ela falou sobre beleza, que para ela é objetiva do ponto de vista cristão, mas em relação ao quê? Porque aí o pessoal começou a falar um monte de exemplo para ela, falou, não, mas isso aí, não, mas, então o que você está falando? Isso é estratégia de debate. Ela mesmo não sabe o que ela está querendo. Eu acho que ela está falando na parede. Não tem ser gordo não tem nada. Não estamos falando de caráter, não estamos falando de bondade, não estamos falando de talento. Você está falando A gente de tá falando que credibilidade. uma pessoa que se apresenta, né? A primeira coisa que a gente leva em consideração quando a gente conhece alguém é, infelizmente, a estética. Infelizmente ou felizmente, né? A primeira coisa que chama atenção é a estética. Sim. O que a estética me diz? Como essa pessoa gera a própria vida dela. Se uma pessoa está com obesidade, o que ela está me dizendo? Que ela tem descontrole total sobre a própria vida dela. Não, eu também fico extremamente nervoso. Eu só assisto isso porque eu tô em live com vocês, gente. Porque senão eu não tava assistindo isso aqui não, velho. Porque dá raiva, mano, dá raiva. Sobre os prazeres dela, sobre as inclinações viciosas dela. Mas talvez entre outras questões, como o problema na tireoide ou alguma coisa do tipo. Não. Problema de tireoide não vem de gente magra. Uma pessoa saudável, que come direito, não tem problema de tireoide. É muito difícil até onde eu sei. Eu não sou médica nem nada dessa. Eu conheço gente que teve câncer na tireoide, pessoa magra. Peraí, aí então agora você não passa credibilidade na ciência. Tá, meu irmão aí, renologia. Tiago, fala aí pra gente. O Tiago pode até falar, existem pessoas mais acima do peso, têm mais propensão. Mas significa que pessoas magras não vão ter hipotireoidismo? Você não passa credibilidade na ciência, então.
Ô, gente, assim, depois que termina a live, eu fico arrependido de ter ficado nervoso. Hoje mesmo discuti com uns 10 idiotas. Mas como assim discutir com... apareceram nas mensagens do Parabólica para falar bobagem. Ah, esses aí, eu penso no engajamento que eles dão. Entendeu? Eu penso no engajamento que eles dão. Vou rasgar meus diplomas. Saúde. É que eu tenho hipotiroidismo, entendeu? Então é um assunto que eu estudei um pouquinho pra saber. O Ronaldo Fenômeno era um atleta e acabou engordando. Você é imensa. Ela acabou de entrar numa contradição. Você é imensa. Não, pessoas gordas que têm hipotireoidismo. Não. Se eu tivesse que te dar um apelido, minha filha, eu te dava lá do Billy Mendes, de puro osso. Você é um puro osso. Puro osso. Olha onde que ela chegou. Eu não sentaria no boteco pra conversar com você, que eu ia jogar a mesa no você, de raiva. Puta que pariu. Alivia, é bom, Léo, é isso. Você também fica nervoso, que eu sei. Ele engordou por quê? Porque ele bebia mais que sapo de macumba. Não, acho que teve problemas, teve outros problemas de saúde, mas não foi questão de beber, como se diz... E olha só o julgamento do Ronaldo. Julgando o cara, velho. Só quem tem sabe o que passa. Foi o quê? X-burgão na veia, cara. Foi... Nossa senhora, se eu fosse o Ronaldo, eu tava processando essa aí agora. Eu queria. Olha lá, o Thiago falou, o hipotireoidismo faz com que o metabolismo desacelere e tende a engordar. Mas ela com certeza faz o melhor tratamento. Faz reposição hormonal e tal. Burga americana, claro que foi. Não, ele deu uma declaração quando ele tava fazendo o processo de emagrecimento e tal, que foi... Você acha que o cara é saudávelzão, comia salada e frango grelhado todo dia e de repente ficou obeso. Nossa senhora. O cara era atleta de alto rendimento, mulher. O Ronaldo, você já... Não sei quantos anos a maioria aqui tem. O Ronaldo no ápice. Você, assim... Fala a verdade, gente. Não quero ficar mudando de assunto no assunto. Quem viu seleção brasileira com Ronaldo Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, que seja. Olha pra hoje, pra seleção, não tem esperança nenhuma. Os caras jogavam fino e eram, assim, eu sei que o Ronaldo, da Copa de 2006, começaram a falar dele e tal, como sei das coisas, ele já tava com esse problema. Mas na Copa anterior ele tava voando, 2002, quando o Brasil foi campeão. Argumentos tirados da bunda dessa mulher. Mas infortúnio. Vamos ver. Muito bom, Oi, tudo bom, Pedro? Tudo, como você chama? Meu nome é José. Prazer, José. O que tá escrito aqui no teu... Ah, tá. Você não tirou o adesivo, acho. Não, ele vem grudado mesmo. Ah, é? Ah, tá bom. Era de um amigo que eu ganhei. Não atrapalha? Não. Perfeito. Então, eu quero falar pra você que eu concordo um pouco com você. Amém. Que gordo não passa... Como fala? Você quer bater de frente com ela ou não, cara? É essa a palavra. Porque eu conheço muita gente que quando tava gordo, não conseguia, tipo, tantas oportunidades, tudo. Do momento que a pessoa emagreceu, surgiu oportunidade pra fazer gravações, fotos, um monte de coisa, que abriu os caminhos, entendeu? Sim, sim. Eu tenho uma amiga que é cantora, que eu não vou citar o nome dela, mas quando ela... Você tá ali pra quê, cara? Volta pra tua cadeira, mano. Gordo em 2005, 2006, as oportunidades dela fecharam bastante. Do momento que ela voltou a ser magra, abriu mais o amplo as coisas pra ela. De novo, não tô falando que eu concordo, não tô falando que isso é belo, justo e moral, mas tô falando que é o que acontece. O mundo... Olha lá, o Thiago trouxe aqui uma questão, que entra uma questão também de você ter condições de ir no nutricionista, ter condições de ter um personal. As coisas não são baratas, não, gente. Funciona assim e existe uma razão psicológica, sei lá, pra isso acontecer. E que é de fato... Não, isso aqui ainda vai virar corte, hein? Vai virar corte aí pro canal. E que me leva a crer que é de fato a ideia de que a pessoa não tem autocontrole. Sim. Logo, ela não teria autocontrole sobre as coisas à volta dela. Então, acho que é... E a pessoa... Eu concordo com que se a pessoa começar... Você foi lá pra ficar concordando com a mulher, cara. A mulher tá tirando você, cara.
A mulher tá falando que você não passa credibilidade, você tá lá assim, eu não passo. O que você faz da vida, cara? Você é o quê? Você é estudante de alguma coisa? Você é professor? Como é que você não passa credibilidade em alguma área? De seu interesse? A não ser que você não queira fazer nada mesmo, sabe? A não ser que você esteja em depressão, que você não tem dificuldade. Aí é uma outra questão. Mas, pô, você sentar aí, você gastar o tempo de uma pessoa que poderia acabar com esse argumento aí e falar, realmente eu sou um inútil. Hoje em dia é fácil se cuidar, tem vários métodos para se cuidar. Se a pessoa se cuidar, ela vai ter mais uma credibilidade melhor, né, para poder abrir os caminhos dela para outras coisas. É isso, ainda mais em tempos, né, tão antropocentristas, né, do eu preciso me cuidar. Ela aprendeu o que é antropocentrismo ontem, né? Né? As pessoas, quando passam essa ideia de que não se cuidam, não se amam, realmente denotam essa incapacidade de... Concordo, o cumprimento ela já mostrou desrespeito com o rapaz, tá vendo? Relacionar. Alguns podem ser, mas muitos não são. Você tem razão. Tem que me apresentar. Tem que se apresentar. Tudo bem? Tudo bom. Chamo Gustavo, tenho Prazer, 21 Gustavo. anos, trabalho por conta, sou youtuber. Olha. E... Então, tem muita gente que não é gordo porque quer. Às vezes problema de saúde e... O que gerou esse problema de saúde? Não, às vezes nasceu desse jeito. Nasceu gorda? Não, às vezes é um... É o que vocês falaram aí, e a genética? Não existe, né? Não existe, pô. Não existe. Ó. da família, às vezes acaba Às vezes a nascendo assim. família dá mais comida do que ela precisa. Não, assim, eu digo o DNA mesmo. A família tem tendência a ser desse Olha, jeito. eu não sou uma especialista da área da saúde, mas se você... Então fica quieto, se você não é uma especialista, cala a tua boca! Porra! for conversar com essas pessoas que são, elas vão te dizer que o fato de uma criança ficar gorda tem muito mais a ver com a cultura daquela família do que com, de fato, o DNA. O DNA, claro, tem, sei lá, elas falam lá 10, 15% de influência nisso, mas é muito raro uma pessoa de uma família magra, sei lá, que tem um vô gordo, que seja extremamente obesa, tendo bons hábitos alimentares. Né? No meu caso, eu era magro, aí eu engordei esse ano. Quando eu era magro... porque eu trabalhava de CLT, saí pra trabalhar por conta... Você comeu mais? Não, sempre comia a mesma coisa de sempre. Você comeu a mesma coisa de sempre e engordou? Sim. Trabalhava de CLT, certamente recebeu assédio. Olha o capitalismo aí. Pode ter tido depressão. Não sei, eu não tô falando por ele não falou nada disso. Mas é o caso de muita gente. Gente, eu era magro. Eu falei no vídeo da live de, acho que sexta-feira, eu falei o que aconteceu comigo. Eu falei o que aconteceu comigo. Eram 14 aulas por dia. Não conseguia, eu comia rápido, porque eu não tinha tempo. Meu irmão, inclusive, falou aqui, tinha uma época que ele tinha 10 minutos de almoço, mas não é intervalo de aula para outra, não. É 10 minutos de almoço. Eu dormia 3 horas por noite porque eu queria? Não, eu acordava cheio de sono. É porque eu não tinha condições de dormir mesmo, porque eu chegava em casa às 11h30 da noite e saía de casa às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã. A culpa era minha? A culpa é minha que eu engordei? Ou pelo menos só minha? Uma coisa de sempre. Você parou de fazer esporte? Eu nunca fiz esporte. Eu andava mais quando eu trabalhava. Então... Mas o que você fez diferente que você engordou? Não, eu só... Você sabe o que é que falta aqui? Sobe o hino da União Soviética. É consciência de classes. Mas você não vai esperar a consciência de classe dela. Você não vai esperar. Entendeu? Parei de andar. Então, pronto. Então você tem a tua resposta. Não é uma questão Isso, genética. Não é um doce para aliviar a tensão. Não. Que você falou aí. Mano, a empresa que eu trabalhava só oferecia ultraprocessado. E eu comia rápido para voltar rápido. Assim. E tem empresa, às vezes, vai por produtividade.
né, falei no meu caso, falei no geral. Tá bom, no geral. Mas me dá um exemplo concreto de alguém que engordou assim, ó, um passo de mágica. Aí é complicado. É complicado, obrigada. Próximo. Tá, a gente não tá desconsiderando a genética, ô Ítalo. A gente não tá desconsiderando a genética. Só que o seu caso é o caso da genética. Mas não são todos os casos que são casos da genética. Você entendeu? Não é só um caso. Você não pode pegar um exemplo e falar assim, esse exemplo, pronto. Sacou? Agora eu peguei o tema certo. Eu discordo porque depende a qual tipo de credibilidade tu busca. Por exemplo, um lutador de... Essa é a pergunta que tinha que ter feito no começo dessa... Que credibilidade que você tá falando? Que credibilidade que você tá falando? Porque até agora você não definiu. Porque depois você fala sobre inteligência, você sempre vai falar, mas isso aí é exceção, mas isso é exceção. Mas qual credibilidade que você tá falando? Demorou pra vir um argumento desse, mas vamos ver, né? Sumô, ele precisa ser gordo pra mostrar a força. Yes, temos... Carro... Afinal, 90% da população mundial quer ser o quê? Lutador de sumô. Mas posso dar 2 exemplos que tem mais na população mundial. Eu não confio muito num cozinheiro magrinho. Eu acho que o gordinho que ele tá experimentando a comida... Aí é Ultra Power Master Boteco, né? Um papo de boteco isso aí. O cara, na hora que ele ia tirar o 10, foi pro 0. Foi do 10 ao 0 muito rápido. Comida dele, ele vai me dar comida... Ele vai experimentar antes de me... Olha só, mas olha... Olha só, faz sentido o que você tá falando. Ó, um cozinheiro magro... Discordo, não passa. Ele não come a própria comida, ele vai querer dar pra mim a comida. Não, ou ele tem algum controle como os franceses têm. O francês come pouco e bom. E coisas boas em pouca quantidade. Eu vou dar um outro exemplo de busca de credibilidade. Por exemplo, o Júnior sempre foi... Vou dar um exemplo aqui. Aposto que você, riquinha... Riquinha... Você já deve ter pagado um pau no restaurante do Jacan. O Jacan é corpo atlético, né? Mas é porque ele é uma exceção. Exceção é a cabeça do meu pau, porra. Tá de sacanagem, mano? Magrinho e tinha... Desculpa. Agora arrependi de ter falado isso. Mas agora, se eu for contratar ele, fazer uma sociedade com ele, ele vai me passar muita credibilidade porque ele abriu mão do corpo dele... pro trabalho. Essa credibilidade... Desculpa, gente. A ressaca já tá batendo. Eu fico, assim, deixa eu explicar. Eu fico verdadeiramente nervoso com esse tipo de coisa. Eu fico verdadeiramente nervoso. Assim, eu não deveria. Porque, assim, eu não tenho que ficar achando que as pessoas têm que pensar exatamente igual a mim. Não acho isso, tá? Eu não acho que as pessoas têm que pensar exatamente igual a mim. Eu falo muita merda aqui. Mas, cara, não tem como não ficar nervoso com um tipo de argumento desse. Eu tô muito doido por falar isso. Numa cidade grande, muitas vezes você demora mais de 2 horas no trabalho para casa. É o que aconteceu comigo. Quando você faz baldeação numa estação, por exemplo, você consome o que estão vendendo lá. Pois é verdade. Eu me alimentava muito mal nessa época, mas não é porque eu queria. Você acha que eu não gostaria de simplesmente ter, sabe, jantar em casa, comer em casa? Oi, meu Deus. Vocês acham que eu não gostaria nesse tempo que eu dava 13, 14 aulas por dia? Então é só você fazer a sua marmitinha. Não tinha tempo pra isso, gente. Às vezes tinha que trabalhar sábado. E aí, na hora que você tá em casa, você quer dormir. Eu chegava em casa e me jogava na cama pra tentar descansar, mas não conseguia. O sono não vinha. Cansei de jantar uma coxinha no terminal, na correria. Aí bate aquela azia, sabe? Não é porque... Ô, gente, eu vou falar uma coisa aqui que muitos... Tá bom. Obrigado, mozão. Eu vou contar uma coisa pra vocês, assim. Muitos aqui vão se identificar. Nesse trajeto que eu fazia, pra quem conhece Belo Horizonte, é o seguinte. Pra quem conhece Belo Horizonte, eu morava no bairro do lado que eu moro aqui, Santa Teresa. Pra chegar na escola, era rápido. Eu pegava um metrô, eu descia na Vilarim, o metrô de Belo Horizonte é uma linha só, super tranquilo, uma linha só. É ruim ter uma linha só? Mas assim, no meu caso ali era pau na roda. Eu chegava em 20 minutos ali no coisa, descia, ia pra escola.
Só que eu já estava num processo de ansiedade, então eu ia mais cedo do que eu precisava. Porque eu estava numa ansiedade, eu não conseguia, né? E aí eu ia, em um determinado momento da vida. E aí eu dava aula de manhã. Acabava, eu tinha que sair. A minha aula era em Venda Nova, para quem conhece Belo Horizonte. Você está lá no extremo norte de Belo Horizonte. Venda Nova. Às vezes, tinha dia que a aula da tarde era no Barreiro, que é extremo sul. Ou eu pegava um metrô de volta e ia até a cidade vizinha de Belo Horizonte, que é Contagem, porque o metrô vai de Contagem a Venda Nova, de Venda Nova a Contagem. E de lá eu pegava um ônibus pro Barreiro, mas era tudo na correria, tá? Porque eu tinha que chegar e já dar aula. Ou eu pegava um busão dali mesmo e ia até o Barreiro, que demorava mais ainda também. E sempre tudo lotado, tá? E quando chovia era terrível. Vilarinho ali, para quem não sabe, ali quando chove, alaga tudo, tá? Era isso. Aí, a aula à tarde, e aí eu tinha que voltar para norte, na Pampulha, à noite, muitas vezes. Aí eu tinha que pegar, só que não tinha um ônibus direto do Barreiro para Pampulha, mas assim, para o cursinho que eu dava aula. Tem até o UFMG, só que a Pampulha é para além da UFMG ali também. Aí eu pegava um ônibus e ia até o UFMG, descia. Mano, agora que eu vou falar a parte que vocês viam, muita gente vai assim, isso tudo sem ter direito a cagar. Você não tem tempo para cagar. Eu lembro, assim, quantas vezes eu descia no ponto do UFMG, eu ia caminhar lá na frente para soltar peido, para peidar, velho. Eu ia lá na frente para peidar. E às vezes eu peidava com medo de ter cagado na calça. Aí eu pegava um outro ônibus e ia pro cursinho. Aí na hora que dava 11, 10 e tanto da noite, tudo deserto, porque o povo tudo ia embora. Aí eu pegava um ônibus para ir para casa. Aí eu tinha que ir numa outra estação de novo para pegar outro. Eu chegava a 11 e tanto em casa. O meu contra-cheque, ele estava descontando tudo no meu contra-cheque. Eu pagava. Olha só, tô falando sério, gente. Eu pagava. Eu tava lá para ter desconto só em plano de saúde, porque eu não recebia nada. Você vai me falar, então, que eu tava com uma vida saudável porque eu queria? Não, não é isso. Então, eu me alimentava mal, eu não cagava. Eu nunca mais quero ter essa vida, porque sabe, não é possível, cara. Fica meio... Pera, deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Olha lá. Você exige que a pessoa esteja perfeitamente... Cansei de jantar. Você tinha falado de jantar uma coxinha. 4 horas por dia, um transporte público. Isso é muita coisa. Aí eles dizem com aquele discursinho assim, não, o dia tem 24 horas para todo mundo. É. Mas nem todo mundo precisa passar 4, 5 horas dentro de um transporte público. 2 gramas de cafeína por dia. Como não escolhe lugar o que tiver mais... Verdade. Fome não escolhe lugar. Exatamente. Ficar meio chavão falar que tudo é culpa do capitalismo. Mas é. Nesse sentido é. Mas para ver toda a rotina de classe trabalhadora que não tem direito de fazer nada por si, viver e trabalhar. E assim esperamos que a escala 6x1 acabe. O trabalhador não merece, sabe? Não merece. Não merece passar por isso. É o primeiro passo, concordo. Também não, gente. Eu já não passo mais por isso, tá? Eu tenho uma vida confortável, relativamente confortável hoje, pô. Tô podendo fazer live aqui, entendeu? Sabe? Se eu quisesse fazer live todo dia aqui, eu faria, mas é porque eu também quero ficar com a família, entendeu? Por isso que eu agora tô definindo que as lives serão segunda, quarta e sexta. Poderia ter feito live nesse fim de semana, mas eu não quis ficar com a Marília, a gente assistiu uma série, sabe? Terminamos Stranger Things, assistimos Fallout... A gente é dorameiro, terminou um dorama ontem aí. Então, assim, aí hoje eu tenho essa opção. Sabe? Mas, assim, é muito triste você pensar desse jeito. Sabe? Essa concepção que o capitalismo tenta te trazer de que tempo é dinheiro. O tempo não é dinheiro, isso é uma definição do capitalismo. Que você tem que estar usando o tempo todo para trabalhar. Essa porcaria de falar assim, trabalhe ou estude enquanto eles dormem. Vai a merda com isso. Não é assim que funcionam as coisas, gente.